Eis que você vai voltar ao seu canal no YouTube e não lembra nem como começa a gravar. Mas ok, vamos tentar, porque afinal de contas estamos em fevereiro, que é a data do quê? De Oscar 2019. Exatamente, pra você e eu que assistimos todos os filmes do Oscar. É claro que não. Mas é isso, eu falei, eu vou voltar ao meu canal, que hora melhor do que fazer novamente um vídeo especial de Oscar, como eu já tinha feito nos anos anteriores. Mas o que eu ia fazer de Oscar esse ano? Porque não poderia ser a mesma coisa, não daria tempo de fazer crítica de todos os filmes, porque é muito filme, não vou assistir tudo, não vou conseguir ver tudo, não dá pra ver curto, não dá pra ver documentário, é muita coisa. Então eu pensei, vou fazer o quê? Uma lista dos filmes do Oscar, mas isso você encontra em qualquer lugar, não é mesmo? Vou falar do quê? Dos meus filmes favoritos, mas não importa muito só os meus filmes favoritos, porque cada escolha é muito pessoal e provavelmente a gente não vai se dar muito bem, porque a gente não vai gostar dos mesmos filmes, principalmente se você gostar de Bohemian Rhapsody. Então eu pensei, afinal de contas, como é que funciona esse negócio de Oscar, né? Porque é um pouco complicado, tem algumas categorias que são meio estranhas, não sei exatamente quem vota, como vota, quais filmes podem ir para o Oscar. Então eu pensei, vou fazer um filme explicando como funciona o Oscar. Meu nome é Adam Williams, sejam bem-vindos ao Comentado Especial de Oscar 2019. Vamos começar do começo, vamos começar por quem é que vota nesses filmes do Oscar. Porque a gente sempre tem aquela discussão, né? Nossa, que injustiça, esse filme não merecia ganhar. Ah, mas tal ator é muito melhor. Mas afinal de contas, quem é que está decidindo? Porque não é a gente, porque não é People Choice Awards, né? É a Academy Awards. And the Oscar goes to... Então, sendo o prêmio da academia, quem é, afinal de contas, a academia? Não é a academia que você paga todo mês e não vai, é outra academia, uma especial de profissionais do cinema, divididos aí entre diretores, roteiristas, atores, designers e etc. Com mais de 8 mil pessoas divididas em todas essas categorias. Sempre alguém ali com um pezinho em alguma profissão do cinema. A gente fala academia para não ter que falar toda hora academia de artes e ciências cinematográficas, até porque se for falar artes de ciências cinematográficas toda vez que for falar da academia vai ficar muito grande esse vídeo, porque é uma frase muito grande, eu prefiro falar só academia, você já entendeu. Então são essas pessoas, são esses profissionais que fazem parte da academia. A gente não tem uma lista completa de todo mundo que faz parte, mas a gente tem alguns nomes conhecidos, como por exemplo a Emma Watson, que é a Hermione. It's Leviosa, not Leviosa. E a Emma Stone, que está aí indicada, já ganhou Oscar e está indicada pelo A Favorita. E eu só vou lembrar das duas Emmas mesmo. Ok, agora que a gente já sabe quem é que vota, né? Quem são essas pessoas que escolhem os filmes que a gente adora reclamar na internet que não tem nada a ver com o prêmio. Agora a gente vai falar de quais filmes, afinal de contas, podem entrar, né, nessa premiação. Porque de tantos filmes que saem, por que só uma faixa de 50 filmes que são indicados, não é mesmo? Para começar, para ser indicado ao prêmio do Oscar, o filme tem que ter saído no ano anterior. Afinal de contas, não daria para você premiar um filme que ainda vai sair no fim do ano, não é mesmo? Não faria nenhum sentido. Então, o prêmio de 2019 vai premiar os filmes de 2018, assim como o prêmio de 2018, prêmios de 2017 e por aí vai. Para o filme ser elegível ao Oscar, ele precisa estrear em solo americano, mais precisamente em Los Angeles, a cidade de Hollywood, entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro, e ser exibidos por pelo menos 7 dias corridos. Então você já deu para entender aí que não é qualquer filme que pode entrar no Oscar assim, né, só porque saiu. É justamente por causa dessas regras que a gente tem aí algumas divergências, como por exemplo o nosso Cidade de Deus aqui do Brasil, que só concorreu ao Oscar 2 anos depois de ter saído aqui no Brasil, porque ele saiu em 2002 no Brasil, em 2003 nos Estados Unidos, e portanto, como ele saiu só em 2003, ele só concorreu ao Oscar 2 anos depois do lançamento no Brasil, ou seja, em 2004. Porque afinal de contas, se o prêmio americano, eles vão considerar ali o lançamento americano mesmo. Tá certo, faz sentido. Lembrando que para um filme também ser elegível ao Oscar, ele precisa ter pelo menos 40 minutos, a menos que ele seja indicado nas categorias de melhor curta, que são o melhor curta animado, o melhor curta-metragem e o melhor documentário em curta-metragem. And the Oscar goes to... Então vamos agora começar a explicar essas categorias que são um pouco complicadas. Vamos começar pelas categorias, né, mais visuais, afinal de contas são audiovisual, então a gente vai começar pelo visual, porque é isso que a gente lembra quando a gente vai no cinema, né? A gente tem que enxergar. Vamos começar então falando de melhores efeitos visuais. Melhores efeitos visuais vai premiar aquilo que está acontecendo na tela, mas não de verdade, não foi capturado por uma câmera e sim está sendo feito na pós-produção. Os efeitos visuais geralmente são prêmios ali para o melhor CGI, né? Ou melhor, na verdade são os efeitos de computação gráfica, mas sempre levando em consideração
quão inovadores eles são para o cinema. Nesse ano, por exemplo, nós temos aí um dos preferidos dos fãs, que é o Vingadores Guerra Infinita, que está concorrendo, é claro, porque a gente tem um personagem completamente de CGI, que é o Thanos. E não só ele é completamente CGI, porque isso não é uma coisa muito nova no cinema, afinal de contas o The Rock está sempre aí há muito tempo. Você acha que aquele homem é daquele tamanho? Claro que não, é tudo computação. Mas não é uma coisa nova no cinema. Entretanto, a perfeição com que eles fizeram o Thanos é uma coisa extremamente assustadora. Você realmente acredita que tem um careca roxo super forte, gigante, com uma luva dourada, caçando pedras pelo universo, que não são pedras viciantes, são apenas pedras coloridas que manipulam a realidade, para no final fazer um estalo e acabar com metade das pessoas. Chegou nesse nível. É tão bonito que das duas uma, ou o efeito especial é muito bom, ou aquele cara existe, ou eu tô fumando algumas pedras coloridas do infinito por aí. Passando por efeitos visuais, nós vamos aí para melhor montagem. É uma categoria que, ao meu ver, ela é muito importante para o cinema, porque se não existe melhor montagem, o vídeo é simplesmente, não sei, talvez um documentário. O documentário ainda tem montagem. Mas é uma coisa tão simples e tão importante para o cinema que até você que está fazendo um vídeo assim como eu, precisa ter uma boa montagem. Sabe quando você assiste aquele filme que tem apenas 1h30, 1h20, mas parece que levou a sua vida inteira para acabar? É porque o filme não tem um bom ritmo, e se ele não tem um bom ritmo é porque tem algum problema na montagem dele. Já quando você assiste um filme gostoso, um filme bonito, um filme que tem 4 horas, mas passa voando, geralmente é atribuído à melhor montagem, porque a montagem, afinal de contas, vai funcionar bem para a história e vai fazer com que o ritmo do filme seja interessante, bom, mas principalmente coerente, porque afinal de contas você não pode simplesmente jogar um bingo com as cenas e colocar elas na ordem que você quiser, sem fazer sentido nenhum. Então o montador é o cara que vai pegar tudo aquele material que o diretor filmou durante meses e condensar em apenas um filme entre 2 e 4 horas ali, colocando as cenas na ordem, colocando elas de um modo que faça sentido, que fique bonito para o espectador, para que ele consiga entender a história, passar a emoção que o diretor quer e principalmente ficar interessante ali com que o filme não dure para sempre, né? Seguindo, nós temos aí as categorias de melhor cabelo e maquiagem e melhor figurino. São tanto autoexplicativas, não é mesmo? O melhor figurino vai premiar as roupas, o melhor cabelo e maquiagem, perucas e próteses, coisas para transformar o elenco do filme. E é nessa categoria também que a gente vai ter destaques como, por exemplo, os filmes de época ou até os nossos amados filmes nerds. Afinal de contas, né, quando a gente vai assistir um filme com, por exemplo, raças alienígenas, elas não necessariamente existem e não necessariamente são feitas por computador. Às vezes é simplesmente uma maquiagem e uma prótese bem feita. Um dos ganhadores recentes aí do prêmio, por exemplo, de melhor cabelo e maquiagem é o amado Esquadrão Suicida, porque afinal de contas nós temos vários monstros, vários personagens diferentes. A gente tem um crocodilo gigante que não é feito de computação gráfica, aquilo é uma maquiagem com uma prótese, é um negócio muito bizarro por aí. E é claro, né, eles conseguiram maquiar tão bem o Jared Leto que ele ficou um mau ator no filme. Seguindo, a gente também tem a categoria de melhor direção de arte ou melhor design de produção, dependendo de como você preferir. Se trata basicamente de tudo que você está vendo em cena, fora o elenco. Então quando você está vendo aquele plano aberto, que tem 2 pessoas ali papeando, mas ali a gente tem um cenário muito rico, às vezes principalmente, novamente, num filme de época, onde eles precisam remontar toda a época, castelos, cortinas, mobília e etc. Nesses filmes a gente tem uma direção de arte geralmente mais destacável, porque como eu falei, tudo que você está vendo em tela, o ângulo e o enquadramento para que isso tudo seja mostrado, são contemplados por esse prêmio de direção de arte, porque afinal de contas, não são só os atores e os diálogos que constroem uma história, assim como a montagem, a direção de arte é muito importante, principalmente para situar você aonde o filme está se passando, se está se passando em uma galáxia muito, muito distante ou numa cidade bizarra onde tem um cara que perdeu os pais e está batendo em inimigos durante a noite, fazendo migal de criminosos para você poder ter o seu sono tranquilo. Muito parecido com a direção de arte, mas importante destacar que ainda é diferente, nós temos a categoria de melhor fotografia ou cinematografia, que se trata ainda dessa questão visual de como você enxerga as coisas, mas de uma forma mais técnica, levando em consideração, por exemplo, a câmera que eles escolhem para fazer as filmagens em cenas específicas, ou por exemplo, paleta de cores, iluminação. Esse tipo de coisa que também é muito importante visualmente para compor uma narrativa é premiado
pela melhor fotografia. Mas como eu disse antes de falar de todas as categorias, o cinema é uma mídia audiovisual. E do que seria o audiovisual sem o áudio somente visual, não é mesmo? E aí a gente teria apenas filmes mudos. And the Oscar goes to... Então vamos falar agora de todas as categorias de som. Na verdade não são tantas assim, são apenas 4. E vamos começar pela mais fácil, que é a melhor trilha original e a melhor canção original. Na categoria de trilha sonora original, nós temos um prêmio que engloba toda a canção, né? Todas as músicas do filme, todas as músicas, desde músicas instrumentais até as músicas cantadas, músicas normais como, por exemplo, a da Lady Gaga em Nasce uma Estrela. Esse conjunto da obra representa a melhor trilha sonora original. Dentro dessa trilha sonora, sempre vai ter uma música onde os produtores vão falar: esta música é a principal do meu filme. E esta música principal, ela também pode ser indicada na categoria separada, a categoria específica de canção original. Lembrando que para ambas as categorias, nenhuma dessas músicas pode ter sido tocada antes do filme. Exatamente, as músicas precisam ser originais para o filme. É por isso, afinal de contas, que os nomes dos prêmios são trilha sonora original e canção original. Agora vamos falar da edição de som. O Oscar de melhor edição de som não contempla exatamente a edição ali, aquele corte e corta ali com uma montagem, que pode ser confuso para alguns. Na verdade, a edição de som ela vai para um lado também mais técnico, ou seja, os microfones que foram usados, os sons que foram criados e como eles foram captados durante a filmagem. Por exemplo, se você tem uma pessoa cavalgando, você não vai colocar um microfone ali embaixo do cavalo, você vai filmar novamente e capturar o som de outra forma. Mas depois talvez você precise criar o som do cavalo cavalgando e aí um profissional específico para isso vai fazer esse som. Outro tipo de som que pode ser premiado nessa categoria é, por exemplo, quando a gente vê uma coisa que não existe em tela, seja, sei lá, uma nave espacial ou um dragão. Esses sons eles não podem simplesmente ser captados pelo simples fato deles não existirem, ou de não conhecermos, apesar deles existirem, para quem acredita nessas coisas. Então eles precisam dar um jeito de criar esse som. E aí, esse profissional responsável pelo som é o cara que vai ser premiado com o Oscar de melhor edição. Esses sons que são feitos tudo por esses profissionais, eles não englobam a música, mas em algum momento a música vai ter que entrar no filme junto com esses sons, assim como os diálogos proferidos pelos atores. E é justamente o profissional que vai colocar música, efeitos e diálogos no jeito certo, na ordem certa e principalmente na altura certa de cada um, é o profissional que vai ser premiado pelo Oscar de mixagem de som. O Oscar de mixagem é um dos meus favoritos, eu sempre penso nele como o Oscar que vai premiar o cara que coloca o som na altura certa, entende? Como, por exemplo, filmes de guerra, que são grandes destaques nessas categorias. Porque quando a gente tem um filme de guerra, por exemplo, a gente tem tiro de todo lado, a gente tem tiro de canhão, tiro de arma, tiro de fuzil, soldados gritando, soldados falando, e tudo isso tem que ser entendido pelo espectador. E é o cara que vai fazer isso, cuidar de cada faixa de som e, é claro, da trilha sonora, da belíssima trilha sonora, para criar este conjunto. E é este trabalho que vai ser premiado com o Oscar de melhor mixagem de som. Eu acho que, pelo menos assim, na minha memória, o melhor exemplo de mixagem de som incrível que eu vi nos últimos anos foi o do Dunkirk, do Christopher Nolan, que tem aquela trilha sonora do Hans Zimmer, que aparentemente está sempre crescendo, mas não está crescendo, ela não está aumentando de volume, senão eu vou ficar surdo em algum momento. Não, mas ela tem essa impressão, essa ilusão que ela está sempre aumentando. É simplesmente sensacional. É a magia do cinema em ação. And the Oscar goes to... Saindo disso, a gente tem ali os prêmios de atuação, né? Os prêmios de melhor ator e melhor ator e atriz coadjuvantes, que são todos os prêmios que se referem à atuação dos personagens, dos atores. Não tem muito segredo, exceto, é claro, que a gente tem que falar aqui da diferença entre o ator e atriz para o ator e atriz coadjuvantes, que são geralmente personagens que têm uma importância na trama, ainda que não sejam o personagem principal. Isso é muito controverso, tem muito estúdio às vezes que coloca ali um ator que até ganha o prêmio por coadjuvante, mas a gente fica assistindo ali no Oscar e pensando assim: esse cara é o protagonista. Só que se fosse o protagonista, ele ia ganhar com aquele outro ator concorrendo. Então esse estúdio meteu um migué e colocou ele para coadjuvante, eu entendi.
And the Oscar goes to... Além dessas categorias, a gente tem as categorias que englobam mais o cinema como um projeto final. Mas antes disso, a gente tem as categorias que falam ali do projeto inicial, que são o roteiro. A gente tem duas categorias de roteiro, a de melhor roteiro adaptado e melhor roteiro original. As duas premiam a qualidade do texto que vai ser filmado. A grande diferença entre elas é que o roteiro original é algo escrito especificamente para o cinema, enquanto o roteiro adaptado já existe uma obra anterior que aborda aquilo. Seja um livro, um filme antigo, uma música, um musical, uma peça de teatro, uma série de TV, um game, um quadrinho, uma série. E é claro, a gente tem o prêmio que vai para o grande condutor de tudo isso, que é o prêmio de melhor diretor, que antigamente era o prêmio de melhor realizador, que vai premiar o que é basicamente o dono do filme, o cara que manda e desmanda ali no set de filmagem, que é o grandiosíssimo diretor. E com isso nós chegamos nas categorias que premiam os melhores filmes, porque nós sabemos que, embora nós tenhamos a categoria de melhor filme que premia o melhor filme, mas a gente tem outras categorias específicas, como por exemplo o melhor documentário, que vai premiar os filmes dentro do gênero de documentário, e a gente tem a melhor animação, que vai premiar os filmes de animação que tem que ser pelo menos 75% a animação. Então, por exemplo, filmes como Uma Cilada para Roger Rabbit poderiam entrar nessa categoria, desde que fosse entendido que pelo menos 75% do filme fosse feito em animação. Além disso, nós temos o melhor filme estrangeiro, que deve ser pelo menos 50% falado em uma língua não inglesa para ser considerado estrangeiro para os Estados Unidos e, portanto, se encaixar nesta categoria. Fora isso, nos sobram as categorias de curtas, melhor curta-metragem, melhor curta animado e melhor documentário em curta-metragem, que foi como eu falei no começo, elas são as mesmas categorias, mas para filmes abaixo de 40 minutos. Acho que passamos por todas as categorias do Oscar, mas eu queria deixar uma última perguntinha final. Você consegue imaginar quais de todas as categorias são as categorias que existiam lá no primeiro Oscar de 1928? Não? Então eu vou falar para vocês. São as categorias de melhor ator, melhor atriz, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor diretor e, é claro, melhor filme. Corre, procura assistir tudo, faz aquela maratona marota, vai ser no domingo, dá um fim de semana inteiro para assistir filme. Bom, mas de qualquer forma, muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e assistam os vídeos aqui que estão na sugestão do YouTube, tá aqui por algum lugar. Falou e até mais!